Passo a palavra à Ana Mirra. Boa tarde, Ana Luísa Mirra, do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, agradecer à Academia Militar por nos acolher, estender os meus cumprimentos à mesa da Assembleia, ao Executivo, aos membros do Executivo, aos eleitos e aos fregueses presentes. Aos não presentes, convidamos a começarem a estar mais presentes, apesar da TV Arroz, deixarem de ser agentes telespectadores para serem agentes ativos nas nossas assembleias. Só trago uma moção que passo a ler. Uma escola pública, gratuita, universal, inclusiva e de qualidade para todos os cidadãos. A Constituição da República Portuguesa proclama que todos os cidadãos têm direito à educação, com garantia do direito à igualdade de oportunidade no acesso e sucesso escolares. A Lei de Bases do Sistema Educativo determina que é da especial responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo a todos os portugueses a liberdade de aprender e ensinar com tolerância para as escolhas possíveis, mas abstendo-se de impor diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. A massificação do ensino proporcionada pela Revolução de Abril criou naturalmente dificuldades aos governos da democracia na concretização do imperativo constitucional de criação de uma rede de escolas públicas que cobrisse todo o país. Com o fim de ultrapassar essa dificuldade, o Estatuto das Escolas do Ensino Particular Cooperativo, aprovado por Decreto-Lei 553/80, instituiu os contratos de associação a serem celebrados com escolas particulares situadas em zonas carecidas de escolas públicas. Em 2015, procurando concretizar um projeto neoliberal de criação de um mercado educativo alargado e concorrencial, o governo PSD-CDS celebrou contratos de associação com colégios privados que não correspondiam a carências da rede e visavam financiar esses colégios em prejuízo do investimento necessário e legalmente imperativo que o Estado tem de fazer na escola pública. O Ministério da Educação decidiu agora repor a legalidade e só permitir a celebração de novos contratos a partir de 2016 e 2017, quando se verificar manifesta incapacidade da escola pública em dar resposta às necessidades da população escolar, medida que tem tido uma violenta oposição da Associação dos Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo. As eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de Arroz, reunida na sessão ordinária de 27 de junho de 2016, delibere manifestar o apoio às medidas que visem repor a legalidade e moralizar a celebração dos contratos de associação enquanto instrumento supletivo das escolas públicas. Exigir do Governo o conjunto de medidas que visem concretizar um investimento consentâneo com o desígnio constitucional de garantir uma escola pública, gratuita, universal, inclusiva e de qualidade para todos os cidadãos e assim garantir o acesso à educação e ao conhecimento a todas as crianças e jovens. Propomos então enviar esta moção ao Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Educação, Federação Nacional de Professores, FENPROF, Arroz, 27 de junho de 2016. As eleitas do Partido Comunista, Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira Mirra. Obrigada. Obrigada, Ana Mirra. Passo a palavra ao engenheiro Damião de Castro. Damião de Castro, PSD. Começo por saudar o público, os membros da Assembleia, a mesa da Assembleia na pessoa da Sra. Presidente, o Executivo na pessoa da Sra. Presidente. Segundo, era para transmitir também a nossa honra de estarmos aqui na Academia Militar. Os membros do PSD sentem-se muito honrados pela maneira como nos receberam e pela, digamos, instalações magníficas que aqui viemos encontrar. Um terceiro ponto tem a ver com a homenagem ao Monsenhor Freitas, que eu conheci. Como sabem, eu sou católico, apostólico, romano,
e o Sr. Monsenhor Freitas batizou os meus filhos e toda a vida que tivemos ao longo destes 40 anos que vivemos aqui e enquanto ele viveu. Portanto, ele participou 50 anos de casado do meu sogro e todas as cerimónias que religiosas o Sr. Monsenhor Freitas participou. Ele foi, de facto, uma figura marcante da nossa freguesia e, para além da nossa freguesia, ele teve atividades que eu vivi e acompanhei, que iam muito para além da vida religiosa e da atividade que ele aqui todos os dias exercia. Efetivamente, uma homenagem ao Monsenhor Freitas é uma homenagem merecida. Agora deve ser feita, digamos, em conjunto com a Igreja, porque pode ser que a Igreja até nem saiba de nada, não é? E, portanto, era importante que isto seja devidamente coordenado. Havia também que pensar, eu bastava fazer homenagens sem sequer, digamos, a pessoa onde estava envolvida ter conhecimento, enfim. Isso não tem nada a ver com o Estado laico, mas eu não quero diálogo, não tem nada a ver com o Estado laico. O terceiro ponto, o centro social, que de facto está muito bem montado, muito bem arranjado, pertence a uma família que doou isso, não sei se sabem, que era uma família que vivia aqui. Portanto, essa família também não pode ser esquecida, porque de facto aquilo chegou à Igreja, digamos, como uma dádiva e como uma... É bom que se investigue isso e que se saiba isso, porque efetivamente aquilo foi obra de muita gente. Era só. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Passo a palavra ao Executivo para responder às questões que aqui foram levantadas. Eu vou começar pela última. Como deve saber, G. Damião, não é postura da Junta de Freguesia estar de costas com nenhuma entidade, seja ela qual religião for, que religião for. E como deve calcular, tem havido conversas com certeza, e por isso essas conversas também, com pessoas que são da Igreja de São Jorge de Arroios e com a Junta de Freguesia e com paroquianos, que é o caso do Vítor, também, que também pertence à mesma comunidade. Por isso mesmo, como deve calcular, nunca faremos nada de costas com ninguém. É uma postura nossa, do nosso Executivo. Por aí pode estar muito tranquilo, com certeza. De qualquer maneira, para nós é importante as homenagens às pessoas que, no fundo, deram incremento à freguesia, que deram notoriedade e que deram apoio. E isso para nós é muito importante. Mas pode ficar tranquilo. É pela última. Falando agora à Fernanda Lacerda, sobre os lixos, eu sei que temos falado diversas vezes e por isso agradeço a história da sensibilização, a história das árvores, que é uma coisa que me incomoda imenso, também das pessoas colocarem lixo. Nós próprios começamos a sensibilizar as escolas, que é mais fácil, e as crianças, a fazer alguns canteiros junto às árvores, mas ao contrário do que as pessoas imaginam, há posturas e posturas. Eu quase fui indiciada por um diretor da Câmara Municipal, em que eu me ri, com certeza, a dizer que não deixasse de pôr pequenas flores à volta das árvores, porque isso estragava a árvore. Eu disse, para mim o que estraga a árvore é o lixo que as pessoas incomodam, as bicicletas que amarram às árvores, e tudo, e os colchões que amarram às árvores, isso é que incomoda. Agora, as crianças da escola Passos Manuel do Externato, no fundo, nós tivemos feito um trabalho com elas, que é incentivá-las a ter cuidado com o espaço público. Isso é que é extremamente importante. Por isso agradeço, e todas as sensibilizações para nós são importantes. E depois até é bonito que nessa rua, pelo menos, já há mais até comerciantes e situações que, no fundo, tiveram mais cuidado. Mas é uma zona em que mora também muitas pessoas idosas. É uma zona em que mora também muitas pessoas com cães,
e às vezes é um dos problemas que nós temos graves na freguesia, é a história dos cães e das pessoas não se dobrarem para apanhar os dejetos dos seus animais. É um problema grave e as pessoas fogem muitas vezes, estão sempre a olhar se vêem alguém, se não vêem, e não apoiar, como outra situação, que é as pessoas utilizar os jardins para os cães correrem, não há problema nenhum, mas depois também não apanharem os dejetos e depois nós vamos para o jardim com as crianças e temos que levar com os dejetos e as crianças, as nossas crianças e não só, não se podem sentar nos jardins com os dejetos dos animais. Outro dia nós fizemos um evento no Jardim Maria de Luz Pintacilgo e eu posso dizer que ele teve que ser limpo 4 vezes dos dejetos dos animais, para as pessoas perceberem, apesar das sensibilizações. Quanto às escadas do Largo de Santa Bárbara, estão muito sujas, vou falar com a equipa para perceber o que é que se passa. E a Travessa das Amoreiras, cheias de ervas, e Fernanda, vou dizer, vão estar muito mais cheias de ervas todas as ruas da freguesia. Até por aí vou explicar porquê. Nós, em conjunto com um grupo de freguesias, deixámos de utilizar o glifosato. Foi uma postura nossa. Simplesmente nós, para cortar essas ervas, temos que utilizar um tamanho maior. Antigamente, o glifosato era metido junto às paredes dos prédios, secava e durava 6 meses. Hoje em dia, essa secagem, não apareciam ervas. Hoje, nem nós podemos utilizar o glifosato, contratámos uma empresa e tínhamos tudo organizado. Utilizámos uma primeira vez, a segunda vez, depois da reunião com várias pessoas da saúde pública na Assembleia Municipal de Lisboa e com cidadãos que falaram sobre esta situação. A Junta de Freguesia comprometeu-se também, mas uma coisa que eu pedi é a todas as pessoas que estavam presentes, eu e quase todos presentes junto, para mais 14 já assinámos essa parceria, é que nós explicássemos às pessoas que as ervas vão ter que crescer um pouco mais para serem cortadas. De qualquer maneira, eu ainda hoje reparei, em algumas situações, já chamei a atenção se já estavam no tamanho exato ou não de serem cortadas, até porque nós temos que também, isto criou um custo muito maior, como devem calcular, para todas as freguesias, não é só o custo da nossa freguesia, porque nós, no fundo, temos que ter mais máquinas, temos que ter mais equipamentos, temos que comprar máquinas novas, que são máquinas de queimar, e temos que também ter mais pessoal. Por isso mesmo, é uma situação que nós neste momento estamos a estudar, como é que vai ser essa situação, porque nós não temos 57 km de estrada para isso, temos o dobro, porque as ruas são de um lado e são do outro. Por isso, como devem calcular, nós temos 114 km de passeios para limpar, mas vamos deixar e vamos fazer uma campanha para as pessoas perceberem uma questão de saúde pública, nós vamos ter que deixar, e isso é uma postura de nós todos, não é? Nem tem a ver com a Junta de Freguesia de Arroios, nem tem a ver com a Freguesia de Arroios, como tem a ver com a Freguesia de Belém, como tem a ver com a Freguesia da Estrela, como tem a ver com todas as freguesias. É uma questão de saúde pública, assustaram-nos bastante, tivemos uma reunião também com o bastonário da Ordem dos Médicos, que nos explicou a quantidade de uma análise que se faz essencialmente nos Estados Unidos, a quantidade de químico que nós temos em relação ao glifosato no nosso organismo. Claro que a grande preocupação é mais nos campos, mas de qualquer maneira, uma das situações eu acho que vai chegar às 24 freguesias de Lisboa e que vamos parar com essa situação. 14 já pararam e esperemos, mas isso vai ter que ser uma sensibilização de nós todos. As ervas vão crescer um pouco mais para depois serem cortadas e nós estamos a cortar também. Sobre o NAL, houve aqui uma situação que não está bem contada. O NAL tinha um protocolo e que nós apoiamos no princípio com a Câmara Municipal de Lisboa, o espaço é da Câmara. O valor não são 15 mil euros, do que foi dito, são 90 mil euros, mas houve uma discrepância em como é que uma discrepância entre a Câmara, vamos lá ver, e o Núcleo de Apoio aos Serviços dirigido pelo Dr. Pedro Cardoso. Uma discrepância de trato e de situação a que levou o próprio núcleo parar, não foi a Câmara que mandou parar. Há 90 mil euros. Eu posso dizer que esses 90 mil euros
é para as pessoas poderem trabalhar, porque os jantares são dados gratuitamente. A Junta de Freguesia de Arroios sempre apoiou os almoços. Quem pagava os almoços é a Junta de Freguesia, dando 2.500 euros por mês para esses almoços, e o resto eram entidades que todos os dias vinham trazer o jantar. Por isso, como vê, há aí uma discrepância de uma situação que está neste momento em negociações com o Sr. Padre Aldo e com o vereador João Afonso. Mas não foi o vereador João Afonso que mandou parar o projeto. Queria dizer isto, não foi ele que mandou parar o projeto. Acho que houve ali um desentendimento que não foi simpático para as pessoas que, no fundo, precisam do espaço e que penso que se vai resolver brevemente. Eu posso dizer, entretanto, que a Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, para breve, hoje começou obras no núcleo de apoio ao sem-abrigo, para ele ser aberto. Para nós, o mais importante é que ele seja aberto o mais breve possível. Continuaremos a dar os 30.000 euros por ano para aquele espaço. Não tem nada a ver também, mas é um entendimento que não é nosso. O protocolo não é nosso. O protocolo é entre a Câmara e o Centro Paroquial e Social São Jorge de Arroios. E houve ali um pequeno desentendimento que depois, às vezes, há rupturas que têm de ser tratadas diretamente nos serviços e não, às vezes, na praça pública, porque isto que prejudica é as pessoas que precisam. De qualquer maneira, eu queria dizer que já estava previsto a fazer obras e que éramos nós que íamos fazer a obra. São obras no valor de 15.000 euros e começaram hoje a ser feitas. Como deve calcular, nós queremos recuperar o NAL e brevemente começar as obras também ao lado, na casa de banho ao lado, de maneira que também tenha duches. Por isso são coisas que às vezes demoram muito tempo na ligação com a Câmara Municipal, mas não estamos parados. E começamos hoje a obra, para ver se também as duas entidades entram em acordo o mais breve possível, que para nós é extremamente importante. E não tem nada a ver, como disse, com a situação da Primeira República. Até porque, posso lhe dizer, tive várias reuniões sobre a Primeira República, vão-se abrir mais repúblicas na cidade. Eu próprio tive uma reunião com o Centro Paroquial e com a Misericórdia de Lisboa, e vai ser aberta mais uma república para sem-abrigos, e foi aberta ainda esta semana, vai estar a ser aberta uma república para mulheres, todas apoiadas pela Misericórdia, mas baseou-se numa reunião em que nós tivemos, Junta de Freguesia, Misericórdia de Lisboa e Centro Paroquial. Por isso nós não estamos de fora, estamos dentro, somos parceiros naquilo que nós podemos ser, e, por exemplo, a Primeira República tem sido completamente acompanhada sempre pela nossa equipa de apoio ao sem-abrigo. Por isso, nós sabemos o que é que se passa, as situações das pessoas que lá estão, quando é que tem que ir ao médico, quando é que tem... Até porque são pessoas que tiveram muitos anos na rua, e não é fácil, como devem calcular, mudar hábitos. Não é de um dia para o outro que a gente chega e diz, faz o interruptor e muda o hábito. Um dos problemas graves que nós temos na freguesia é das pessoas alimentarem muitas vezes o sem-abrigo com bastante álcool. Isso temos junto ao Jardim Constantino, com bastante álcool. Os próprios comerciantes utilizarem o sem-abrigo para recados nas mais diversas situações. É um custo baixo. E as próprias pessoas, em vez de incentivar, vão-nos muitas vezes fornecer situações em que a comida depois fica espalhada pelo jardim, que é bastante degradante, e é bastante degradante a situação. As pessoas, por exemplo, que estão no espaço do Jardim Constantino, que posso dizer, são pessoas estrangeiras, bem, são pessoas europeias, não, mas são pessoas que, no fundo, nós estamos a sensibilizar com as embaixadas o que é que nos podemos ajudar, porque são pessoas com problemas graves do foro psicológico. Isso é um dos problemas graves que nós temos na freguesia, é que 30% de sem-abrigo que temos na freguesia são pessoas com problemas de ordem psicológica. E isso tem que ser tratado e tem que ser enquadrado. Sobre
Sobre o Vítor Carvalho, respondendo ao Vítor Carvalho, penso que respondi a tudo da Fernanda Lacerda. Eu posso dizer que eu ando há 2 anos em reuniões com o Metro. Fui sempre muito pouco bem recebida pela anterior administração. Portanto, receberam bem, mas disse, esqueça, não é um problema que nos preocupe. Até cheguei um dia a falar com o engenheiro Damião e pedir-lhe ajuda, no sentido de ver se sensibilizávamos mais a pessoa em si, e ele sabe que é verdade. Simplesmente mudou a postura, a administração é outra, é uma pessoa que eu conheço, o engenheiro Tiago Farias, e nós tivemos já 3 reuniões, uma delas até em conjunto com 2, tive só comigo, outra em conjunto com a Junta de Freguesia da Penha de França, porque também a Estação de Arroz afeta bastante a Penha de França, porque as pessoas param ali. Eu posso-vos dizer que em relação às estações de arroz, que para mim é muito triste o estado em que elas estão. É muito degradante. Nós ao longo destes 2 anos mandámos sempre fotografias e desta vez, apesar de eu não fazer parte desse grupo de trabalho, esta comissão da Assembleia Municipal, eu fui convidada como Presidente de Junta para estar presente nessa reunião. E o que se passa ali é lixo. O que se passa ali é nós vermos lixo a sair pelas grelhas do ar-condicionado. É uma questão de saúde pública. E o que eu expliquei é que é preciso fazer uma pintura para já, enquanto não há obras. Nós não estamos a exigir nada de muito, estamos a exigir mais iluminação, pinturas, arranjos e limpeza, para que as pessoas se sintam gratificadas a entrarem naquela estação. É uma estação que hoje em dia tem muita gente, é uma estação que está ligada com muitas pessoas e com muitas famílias a viver aqui. É com alguma dor que nós vimos carrinhos de bebés terem que ser suportados à mão pelos pais ou pelas mães a subir as escadarias, mas como eu sei que essa obra não se vai fazer já, mas pelo menos que eu até me zanguei um bocadinho nesta reunião que houve e que foi público, e que eu disse, nunca se pode ter uma equipa de limpeza se não houver uma equipa que venha fazer a grande remoção dentro da estação das condutas e do lixo e das condutas de ar e tudo o que sai de lixo, porque as paredes vê-se que está sujo, mas é por não haver limpeza. Algumas será porque precisa de pintura, mas há outras situações em que falta de limpeza. Por isso foi uma grande guerra. Espero que a gente consiga ganhar essa guerra. Não foi desta vez uma guerra simpática, mas foi falar olhos nos olhos, explicar o que é que se pode fazer para já. E eu penso que isso ficou. A 8ª Comissão está a fazer um relatório, está a utilizar as fotografias que foram feitas, porque nós levávamos um fotógrafo também, está a utilizar a fotografia que foram feitas pelo fotógrafo da Junta de Freguesia, para ver se sensibilizamos, e a última situação é eu ir falar ao Sr. Presidente da Câmara sobre esta situação, porque realmente eu acho que é importante que a Câmara de Lisboa também no fundo, se interesse por esta situação de limpeza e de saúde pública das nossas, é uma questão de saúde pública das nossas 3 estações. Em relação ao metro de Arroios, que vai para obras, existe também que seja para breve, mas penso que só para o ano, para setembro, ou assim é que se começará essa obra, com certeza. Não vai começar antes, porque eles estão nos projetos, há sempre umas avaliações, e passam de avaliação para avaliação, e isto anda há diversos anos nas avaliações. Mas isso era uma questão que eu queria dizer. Sobre o Largo do Leão, penso que respondi a esta. Sobre o Largo do Leão, eu posso dizer que nós temos estado na Assembleia, e uma das situações que eu tenho falado na Assembleia Municipal é sobre essa obra.
Não vai ser só o Largo do Leão, penso que começa em setembro, definitivamente em setembro de 2016, setembro, outubro, já não, eu dou sempre um mês de decalagem, porque com a Câmara Municipal os serviços às vezes atrasam um pouco mais, não é? Até porque os concursos, estas situações todas, estão a acabar agora a Rua de Cima e por isso mesmo eu acho que vai na continuação, simplesmente ela vai parar, não vai, ela era para ir até à Praça do Chile, mas vai ficar acima da Praça do Chile, porque as obras para o ano não vale a pena estar a fazer obras no largo da Praça do Chile e depois daqui a um ano está a ser destruído. E se ele vem a Hidalgo do Leão e vai a rua para baixo, que é a Rua Manuel, a Rua Pereira Carrilho, e por isso ela vai parar numa certa zona da Pereira Carrilho, até ali à entrada do convento, mais ou menos de lado, e depois para baixo esse bocado de rua não vai ser intervencionado, mas o desenho que a gente tem é com árvores, com outro tipo de acompanhamento, e espero que comece. É uma luta que nós temos tido, e não só, temos tido outros parceiros a lutar também na Assembleia de Freguesia, entre quais o meu colega da Assembleia, Diogo Moura, que no fundo também tem ajudado neste alerta, e eu acho que isto é importante dizer, que nós estamos todos nesta luta. Em relação ao Largo da Nasceféria, Vítor, tem sido tanta a pressão, mas aquilo foi mais destruído do que estava previsto. E por isso, mas posso-vos dizer que acabei de receber hoje um e-mail do engenheiro Ares Mesquita, com os dados todos, porque nós temos uma coisa que é, reencaminhamos os e-mails, então qual é os e-mails? Felizmente nós temos boa relação com muitos diretores municipais, e posso dizer que a obra será começada, espero, no dia 1/7, também não falta muitos dias, e será acompanhada pelo técnico da Câmara Municipal, engenheiro Luís Barrão. Acabei de ser recebido, eu estava a ver o meu telefone, os meus e-mails, para o engenheiro Luís Barrão da Câmara Municipal. Agora foi uma obra que não foi só as pedras, envolveu também toda a parte mecânica da fonte, destruiu a parte mecânica da fonte, e por isso houve um atraso maior, até porque a empresa tem que ter mais alguma situação. Eu penso que respondi a tudo, penso que as pessoas ficaram esclarecidas, mas espero que seja para breve. Eu posso também agradecer e dizer que, felizmente, nós temos um contacto diário com os mais diversos serviços da Câmara, tanto com o ITIL, João Veríssimo tem estado connosco, tanto com o ITIL como com a higiene urbana, nestas áreas que nós temos mais de pressão e de projetos, e as escadinhas que nós vamos começar são para já 3, mas depois vamos continuar, e temos outros pedidos à Câmara para nós próprios, enquanto a Câmara não faz obras, que seja a Junta a fazer, mas com uma delegação de competências nesses sítios que nós achamos importantes para a freguesia também, não esquecendo que a freguesia é um todo, não podemos chegar a tudo, até porque temos que ter equipas. Eu penso que esclareci tudo, não sei se há alguma dúvida. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar então à votação. Ponho à votação a recomendação do Executivo sobre a construção de um memorial a Monsenhor. Estava aí escondidinho. Tem a palavra, João Grave. Boas noites a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente, quer da Assembleia, quer da Junta de Freguesia, e a todos os presentes. Sra. Presidente da Junta, é sobre ainda o núcleo de apoio aos sem-abrigo. Sinto-me, porque julgo que sabe, foi uma preocupação que sempre tive. Acho que é um dos problemas dos quais enferma a nossa freguesia. E achei, para mim, um bocadinho difícil de compreender como é que se abria uma estrutura que dispensa refeições nas imediações do refeitório da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isto à data. Foi-me esclarecido que era um projeto mais dedicado, mais próximo, mais específico no contexto da freguesia. E eu acabei por achar que, de facto, tinha o seu mérito. E tê-lo lá no futuro, certamente. Agora, das duas uma, ou o projeto não é efetivamente necessário no dia-a-dia, ou então esse desaguisado que houve entre responsáveis municipais e os do núcleo acabou por deixar ficar
sem esse apoio, uma população relevante sem abrigo. Pergunto, Sr. Presidente, aquela figura tantas vezes invocada do estado de necessidade, desta vez não seria invocável? Muito obrigado. Muito obrigada. João Grave passa a palavra à Sra. Presidente. Essas pessoas foram para já reencaminhadas. Acho que o Sr. João Grave não me ouviu totalmente. Se nós achássemos que não era necessário, não estávamos a fazer obras, com certeza. De requalificação. É uma guerra que não é nossa. É uma guerra que nós temos que ajudar a resolver. E comem, e continuam a comer todos os dias. Pronto. Não estão, mas foram encaminhadas. Mas aquele projeto, para nós, é muito importante. Porque é um projeto de proximidade. E é muito mais fácil nós, no fundo, trabalharmos 50 pessoas do que trabalharmos 300. É nesse sentido que é importante que a freguesia tenha aquele espaço. Agora é assim, é muito importante que outras entidades o façam também, como mesmo, infelizmente, era para abrir mais 2 na cidade, só abriu esta, com grande luta minha ainda em campanha eleitoral. E a casa não é minha, era da Câmara Municipal, mas de qualquer maneira eu penso que tem que haver mais, porque eu acho que o que não se pode fazer é andar a lavar a alma pelas ruas de Lisboa. E muitas das vezes nós vimos, passa uma carrinha, um quarto de hora depois passa outra carrinha, um quarto de hora depois parece que andamos aqui à procura de quem é mais carrinha, menos carrinha, quem é mais importante. Nós próprios, como o Dr. João Grave deve saber, nós temos uma equipa de rua e que anda na rua de 15 em 15 dias e por isso mesmo alargamos essa equipa de rua. Estamos a trabalhar com outros movimentos associativos também na freguesia. Até temos um espaço na freguesia que é para trabalharmos com outras equipas, não só com o centro paroquial, há outras entidades em que estamos a trabalhar e temos andado a fazer essa sensibilização, a tentar levar as pessoas aos hospitais, a levar as consultas, encaminhar, mas nós não podemos obrigar ninguém. Nós só podemos sensibilizar. Agora, estas forem reencaminhadas, até pelas nossas equipas, estão neste momento outro sítio, mas depois voltarão, espero eu, ao núcleo de apoio ao sem-abrigo, que no fundo assim tirei. Posso dizer que desse núcleo muita gente que procurava às vezes a rua não precisava de procurar a rua. Eram pessoas idosas e eram pessoas que o centro paroquial até passou a levar alimentação a casa. Pessoas que não precisavam de andar na rua a pedir esmola e porque tinham o seu próprio espaço e a sua própria casa. Por isso houve muitas, não posso dar os números todos neste momento aqui, mas houve muitas situações que foram completamente resolvidas por haver aquele núcleo de apoio ao sem-abrigo de proximidade. Espero que em breve, senão não estaríamos a fazer obras, esteja resolvido. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Muito obrigada. Passo então à votação da recomendação ao Executivo sobre a construção do memorial de Monsenhor José Freitas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do PS, PSD, PCP, PAN, CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda. Passamos então agora à votação da moção apresentada pelas eleitas do PCP, uma escola pública, gratuita, universal, inclusiva e de qualidade para todos os cidadãos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos a favor do PS, 2 votos a favor do PSD, 2 do PCP, 1 do Bloco de Esquerda e outros do PAN. E os votos contra e do CDS e 2 votos contra do PSD.